Daqui a pouco a gente volta a falar sobre glifosinas com Patrícia, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre o estudo SPECT, outra grande promessa aí para a prova do TIM. E o que foi esse trabalho SPECT? Então vamos entender que a gente está falando aqui sobre um estudo que abordou o uso de insulinas na gestação. Nesse trabalho, a gente teve mulheres portadoras de diabetes mellitus tipo 1 que foram randomizadas em 2 grupos. Um grupo para tratamento com insulina degludeca, associada à insulina asparte nas refeições, e o outro grupo, insulina detemir, também associada à insulina asparte. Eram pacientes que ou estavam grávidas entre 8 e 13 semanas ou estavam ali no período de aconselhamento pré-gestação. E elas mantiveram essa intervenção, essa nova insulina, até 28 semanas após o parto. Quando a gente analisa esse grupo que foi incluído, eram pacientes que estavam com um bom controle glicêmico, era pré-requisito ter uma glicada menor que 8%, a maioria tinha glicada de 6,5%, 6,8%, e elas estavam, em sua maioria, em uso de insulina glargina, em primeiro lugar, em segundo lugar, detemir, e em terceiro lugar, degludeca. E o que é que foi observado? Primeira coisa, a degludeca se mostrou não inferior à detemir em relação a controle glicêmico. A hemoglobina glicada das pacientes que usaram degludeca ao final da gestação foi de 6,2%, a média, enquanto aquele grupo com detemir foi 6,3%. Não inferior, ou seja, não teve significância estatística de diferença, né? A gente pode dizer que degludeca foi não inferior a detemir. E quando a gente pensa em desfechos de segurança, né, será que aumentou o abortamento, o pré-eclâmpsia, alguma malformação? Nada. Então, também não houve nenhum desfecho de segurança relevante, não aumentou eventos adversos o uso da insulina degludeca em relação à insulina detemir. Houve uma tendência de que os filhos de mulheres que usaram degludeca tivessem um peso maior na hora do nascimento. Mas, enfim, é uma tendência. Quando a gente vai ali para a significância, exatamente, não foi nada de relevante. A partir daí, degludeca passou a ser considerada, agora sim baseada em estudo randomizado, como insulina segura na gestação. E o que é que isso mudou para a gente? A gente tinha até então a classificação da Anvisa para a degludeca como sendo categoria C, aqui no Brasil, e esse ano está lá no texto da bula, no site da Anvisa, degludeca passou a ser categoria A. Isso não significa que ela é a primeira escolha para tratar diabetes na gravidez. Significa que ela é segura, que pode ser utilizada. E uma dúvida que o pessoal está tendo muito é porque como o estudo SPECT foi em mulheres com diabetes tipo 1, aí o pessoal achando que ela é A apenas para DM1, mas não. Ela é A para DM2, DM1 e diabetes gestacional. Isso. Uso na gestação. Isso. A questão é que a gente precisava ter alguma coisa comprovando que é seguro. Validando né? Já tinha muito uso off-label, né? Inclusive, quando você ia em congresso, via sempre experiências individuais de pessoas que usavam e que não tinham nenhum problema de malformação e tal, mas precisava de um estudo realmente que foi esse que foi feito. Então, aí já tem 2 estudos, né, que mudaram conduta, não só para a prova, mas para a vida, né? A da degludeca. E como o Luciano falou, até o ponto de corte, né? Isso. Depois do empaquine, se você for olhar, do uso, né? De SGLT2 na doença renal crônica, baixou para 20. Né? Esse 20 estava já aprovado para o pessoal da insuficiência cardíaca, né? Sim. Quem tinha insuficiência cardíaca, no guideline de cardiologia da insuficiência cardíaca do ano passado, já tinha essa história do 20, né? Mas aí já se ampliou para doença renal. Né? E aí é uma coisa totalmente prescrita. Inclusive, está tendo o Congresso Mundial de Néfro, e é uma das coisas que ele coloca lá bem bonitinho, assim, a linha da evolução do tempo da doença renal de diabetes. Aí fala de captopril, dos estudos clássicos, né? Aí quando chega em SGLT2, assim, cita muito esses estudos mostrando que é o que tem segurado mais recentemente, né, a perda da função renal. Então, se você olhar, tem 2 estudos que a gente citou aqui que mudou conduta na prática. Sim. Do ano passado para cá. Ou seja, chance de cair na prova muito alta. Grande, exatamente. Eu acho que o SPECT aí, a degludeca na gestação tem uma chance altíssima de cair. Eu acho também que esse ponto tem que ser muito bem claro na cabeça de todo mundo, que essa questão de ABC da Anvisa não é recomendação. É a história de você segurança. ter dado, né? Assim, o A é aquele que fez estudo randomizado, tal, não sei o que. E aí ter esse detalhezinho que foi testado em DM1, vai que botam lá uma casca de banana que testaram em DM2. Sim, aí não, verdade. Né? Isso. Mas assim, saber que não é a primeira linha, a primeira escolha da degludeca, porque a categoria A também estaria errado, né? É um jeitinho de botar ali... A interpretação da questão. Né? Isso. E dos estudos. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse,
clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.